Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão que muitas pessoas sofrem hoje em dia e que sempre existiu na verdade, só que agora ela é mais vista, né? Ela é mais compreendida pelos cientistas, pelos médicos. O que é a depressão? A depressão, ela é raiva, ela é uma raiva que a gente tem dentro de nós. Então já deixa seu like, se inscreva no meu canal, me acompanhe e compartilhe com alguém que precisa saber de mais informações. Então, vamos falar um pouquinho sobre a depressão. A depressão, ela é a raiva, tá? Quando a gente estuda a linguagem do corpo, quando a gente armazena uma raiva, e muitas vezes não precisa ser raiva de alguém, e sim muitas vezes de nós mesmos, de alguma coisa que a gente não conseguiu alcançar, não conseguiu conquistar, fazer, simplesmente não conseguiu realizar. Tá? Então tem muito isso de eu cheguei numa certa idade e simplesmente não realizei minha vida profissional. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Quando eu cheguei nos meus 38 anos, eu senti essa falta. Tá? Então eu tinha um bebê, eu tive a minha filha mais nova que com 37 anos e quando eu tive ela, eu me tornei uma mãe super protetora, né? Super protetora, e eu comecei a alimentar uma tristeza dentro de mim, e eu comecei a perceber, a me questionar por que eu tô triste. Eu tenho um serzinho tão querido perto de mim, uma vida, né? Eu gerei uma vida, olha só, ela olha com aqueles olhinhos pedindo amor, né? E dando aquele carinho pra gente, aquele retorno que só um bebê traz para nós. Mas eu sentia algo dentro de mim diferente. E aí, quando eu comecei a questionar o que seria essa minha inquietação, era uma raiva de não ter me realizado na minha vida profissional. Então eu me formei e fiz graduação em pedagogia, fiz anos curso de artesanato, fiz vários cursos de terapeuta, de reiki, de aromaterapia, e nunca fui atrás desse meu lado profissional, de me realizar na minha vida profissional, né? De ter o meu financeiro independente. E a maioria das mulheres, principalmente mulheres, sofrem disso. Chegando a uma certa idade, tem a família, tem os filhos, tem o lar, mesmo muitas vezes não faltando nada, tá? Como no meu caso, não me faltava nada. Até porque eu comecei muito cedo a trabalhar fora de casa. Então eu comecei muito cedo já a ter o meu financeiro. Eu muito cedo comecei a adquirir as minhas coisas já, né? E como que se chegasse naqueles 38, 40 anos, é como se eu não tivesse feito nada. Né? Eu não conseguia olhar para trás e perceber que eu construí já tudo que eu precisava. Eu tinha uma família, eu tinha meus bens materiais, eu estava bem estabilizada, eu estava bem, né? Mas vinha aquela cobrança, e essa cobrança é o que eu quero falar para vocês. Se tornou uma raiva de que profissão, o que você faz? Ah, dolar, artesã, eu não sabia o que dizer, né? Então isso me deixava um vazio desse lado da minha vida profissional. Então foi ali que eu comecei a perceber que eu estava entrando numa depressão. É uma depressão camuflada, né? E a maioria das mamães, quando tem um filho, tem aquela famosa depressão pós-parto, né? E eu não queria demonstrar isso, né? Até porque eu tinha um entendimento espiritual e eu não queria demonstrar, era já meu orgulho também. E eu não queria mostrar essa fraqueza para as minhas filhas, eu queria me mostrar aquela mãe forte, né? Que ia conseguir resolver tudo. E claro que eu busquei ajuda, sim, busquei ajuda de profissionais para me auxiliar nisso, tá? Então foi quando eu tive 40 anos, eu acho que eu fui procurar, né, a mesma ajuda até de médico para repor alguns nutrientes que meu corpo estava pedindo, né, que tinha perdido durante a gestação. E também de um terapeuta que me ajudou muito, né, a enxergar esse meu lado terapeuta, né, que era um lado que eu estava descobrindo e estava dentro de mim. Então eu várias vezes me questionava no que eu sou boa, no que eu faço muito bem, no que eu faço que as pessoas olham para mim, me ouvem, gostam de ficar me ouvindo, que apreciam em mim e que eu me sinta bem, que eu possa fazer isso várias vezes e eu não me cansar. E era ouvir, conversar,
né, trabalhar essa parte energética. Foi então quando eu desenvolvi esse meu lado de terapeuta. E confesso para vocês que foi muito bom, porque eu saí, era o início que eu estava entrando numa depressão, mas eu não cheguei, vamos dizer, a ser diagnosticada com depressão, tá? Mas eu senti essa tristeza dentro de mim, que na verdade era uma raiva, tá? Era uma raiva de mim mesma e da vida, né? A gente se sente assim, nossa, o que que eu fiz? O que que eu fiz da minha vida até aqui? Né? Eu tenho hoje 38, 40 anos e não fiz nada. E a gente não olha para tudo que a gente já construiu, tudo que a gente fez, tantas pessoas que a gente já ajudou, auxiliou, conversou com uma palavra, com um gesto, com um exemplo. Eu, no meu caso, tinha 2 filhas lindas, maravilhosas, né? Então eu tinha que muito sim agradecer. E eu tinha uma bagagem, sim, uma bagagem muito rica, com muitas coisas lindas, maravilhosas, e eu só agradeço que eu consegui perceber isso. E tem muitas vezes, muitas pessoas que não conseguem perceber que elas estão nessa depressão camuflada, né, por trás da tristeza, por trás de muitas vezes de uma perda ou até de um pós-parto, né? Então fica em casa sofrendo, né? Os familiares sofrem também, tá? E essa depressão muitas vezes também ela vem, além dessa raiva que a gente armazena dentro de nós, e ela pode ser também uma raiva de pessoas ao nosso redor, né? De familiares, muitas vezes de pessoas, né? Muitas vezes, não sempre, de pessoas tóxicas, pessoas dominadoras que dominam você, tá? Que ficam cobrando o tempo todo o seu fazer, o seu trabalho, o seu dia a dia. Aquela cobrança que se torna uma cobrança tóxica, tá? Essas pessoas que ficam reclamando o tempo todo, se queixando da vida e não percebem que você está precisando de ajuda. Essas pessoas, elas contaminam todo o ambiente e você, com certeza, surgindo essa depressão, porque você não consegue, como eu vou dizer, é como se colocasse você dentro de um balde cheio de um líquido tóxico. O que vai acontecer? Você vai se intoxicar, simplesmente. Tá? Então o ambiente todo fica tóxico. Então geralmente quando eu trabalho aqui na minha sala de terapias sobre depressão, né? Pessoas que chegam até mim com depressão ou início de depressão, eu gosto muito de olhar todo ao seu redor, né? A sua família, as pessoas que convivem com essa pessoa, o ambiente que ela frequenta, isso é muito importante, tá? No trabalho, os filhos, os pais, fazer com que a pessoa perceba aonde que está a raiz, né? Dessa depressão, tá? Se não é aquela raiva que você tem, né? Pode ser também muitas vezes a raiva de você não conseguir dizer ou não para essas pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes isso acontece. Então eu recebo essas pessoas tóxicas perto de mim porque eu não tenho a capacidade, eu não tenho a força de falar um não. Você está me fazendo mal, né? E aí está sempre em companhia dessas pessoas, desse assunto, dessas notícias tóxicas na televisão, né? É bom a gente ter sempre informações, né? A gente está informada, ler um jornal, assistir um jornal, mas cuidar, fazer uma filtragem do que é que você quer para você, do que é que você quer alimentar a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. O que você está alimentando dentro do teu lar? Que tipo de informações que você está levando para dentro? Que tipo de pessoas que você está levando para dentro do seu lar, para dentro da sua vida, para a sua vida? Tá? Sempre primeiramente nós, o que eu estou colocando dentro de mim? Quando eu fiz essa pergunta para mim, quem que eu estava colocando dentro de mim, o que eu estava colocando dentro de mim, que amizades que eu estava colocando próximo a mim. Quando eu olhei para isso, quando eu fiz aquela seleção que todos nós devemos fazer, eu senti como se tivessem tirado blocos de concreto no meu ombro. Eu me senti mais livre, eu me senti mais criativa, mais focada, com mais ânimo de fazer o que eu tinha que fazer.
né? O que que era? Era a minha frustração da minha vida profissional. Então, como se alguém tivesse me empurrado, faça, agora é o seu momento. E eu consegui. Eu consigo, como hoje eu ainda estou. É claro que a gente tem os altos e baixos, como todo mundo sempre tem, e cabe a nós olhar onde foi a primeira vez que eu senti isso. E então eu dei aquele empurrão. O que que eu fiz? Qual foi a receita que eu fiz para melhorar? Para trazer de novo essa potência que eu estou precisando, que eu preciso. E isso eu deixo para vocês, então. Começam a perceber aonde foi que você começou a perder a sua força, a perder a sua potência. Vá procurar a receita para você dar esse empurrão e ir para a vida. Um beijo a todos.